Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Madissa Martins, terapeuta energética, e este é um espaço criado para conversas que tocam a alma, o corpo e as emoções. Aqui nós falamos sobre consciência, cura, fé e transformação real. Daquelas que não ficam só no discurso, mas que atravessam o corpo e a vida. Este é o podcast Tudo é Energia. Hoje eu recebo aqui Joseane Portugal, contadora, empresária e uma verdadeira impulsionadora de carreiras, fundadora da VIP Inovação Contábil e do Clube de Carreiras. Ela vem transformando a forma como profissionais enxergam crescimento, posicionamento e sucesso. Joseane, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. O prazer é meu, Madissa, estar aqui para compartilhar um pouco de toda essa experiência que eu tive com o alinhamento de chakras. Foi uma experiência diferente para mim, que sou contadora, mas foi algo que fez muita diferença na minha vida. Ai, que bom, é muito bom ter você aqui, você ter aceito esse convite, né? Então, assim, para mim é um prazer mesmo ter aqui. Josiane, eu queria começar perguntando quem é Josiane, na essência, além dos títulos, além dos cargos, quem é essa mulher que está aqui comigo hoje? Bem, eu me considero uma empreendedora, né? Alguém, porque o empreendedor é aquele que busca realmente fazer a diferença ali no mercado que ele atua. Então, sou empresária, contábil, empresária também na área de treinamento, mas também sou mãe, que Sim. É um grande desafio, é um desafio Imagino. tão grande, é um desafio tão grande quanto empreender, casada, então sou esposa também, e tudo isso surgiu na minha vida junto com essa trajetória do empreendedorismo. Então, me considero uma pessoa que busca sempre levar conhecimento. Eu gosto muito de compartilhar tudo que eu aprendo. Eu sou aquela pessoa que aprende para compartilhar. E essa troca me ajuda a crescer profissionalmente como pessoa cada vez mais. Então, claro, eu sou professora, porque tenho uma empresa de curso de treinamento, então ensino todos os dias aos meus alunos, empresários contábeis, meus mentorandos, a crescer cada vez mais profissionalmente, também como pessoa em busca ali do seu objetivo, do que ele quer na vida, assim como para mim a contabilidade fez a diferença, eu levo essa diferença para todos eles. Divulgando sempre esse conhecimento, né? Passando esse conhecimento, porque conhecimento a gente tem que levar adiante, né? Exatamente. A gente não pode ficar com ele pra gente, né? Com certeza. São 19 anos atuando na contabilidade. Sim. Muito tempo, uma vida. Muito tempo. E como professora, ensinando, estão completando esse ano 15 anos ensinando os profissionais. Ensinei em faculdade, hoje ensino nos meus cursos e faço palestras também para empresários. Então, eu costumo dizer que quando eu comecei na contabilidade, o meu sonho era me realizar profissionalmente como contadora. Sim. Mas hoje eu me vejo muito realizada profissionalmente como mentora, como professora na área, vendo todo aluno que chega ali e diz: olha, que eu consegui montar o meu escritório, consegui me desenvolver, consegui entrar na área através dos meus cursos. Isso faz a diferença cada vez mais na minha vida. Josi, você falando aí, a gente se conhece há um tempo já, mas em 2023 você me procurou para a gente fazer o trabalho de alinhamento dos chakras, né? O trabalho energético. Você chegou meio cética ali e eu queria saber como é que foi isso para você, assim, essa questão, né? Porque você estava meio duvidando do que ia acontecer. Como é que foi isso para você? Meio cética, você foi boazinha. Eu fui cética inteira mesmo, porque eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ocorrido em nenhum momento na minha vida uma experiência com cristais, com alinhamento de chakras. Eu não sabia o que era. Tudo que eu aprendi foi você explicando. E eu fui confiando na sua palavra. Então, você é uma pessoa que nós conhecemos já nesse meio aí de treinamento, de cursos também, no curso que nós fizemos. E naquele momento que eu te conheci, desde então, sempre vi você como uma pessoa bem iluminada, uma pessoa, um ser de luz, que sempre vi essa luz aí na sua vida. Eu pensei, nossa, que
pessoa tão iluminada. E lembra que eu perguntei a você, mas como é que você consegue as coisas? Como é que você consegue isso? E você falou, é placa. Coloquei na placa e eu falei, eu também quero. Deixa Então, fluir. eu não sabia o que era, mas você disse que colocando na placa a gente iria conseguir resolver as coisas. Acreditei e fui confiando em você. Então, de fato, olhava Sim. a placa, olhava o alinhamento de chakras, olhava o pêndulo e os cristais. Nada para mim fazia sentido. Mas Parecia uma loucura, né? parecia uma loucura. Eu falava assim, meu Deus, não sei quem é mais louca. Qual a mais louca das duas? Ela que está fazendo ou eu que estou acreditando. Mas conforme nós fomos alinhando os chakras, as coisas foram fluindo na minha vida, aí eu percebi que muito fazia sentido. Estudei muito também sobre o assunto, comecei Você a pesquisar. É dessas, né? Professora, pesquisadora. Exatamente. Pesquisei e percebi que fazia sentido quando nós falamos de energia. Nunca usei esse termo na minha vida antes de te conhecer e não entendia que tudo é energia. E teve algo que você falou para mim que fez muita diferença. Quando você falou assim, olha, o universo é abundante. Ele está aqui, disponível para a gente. Então, precisamos desbloquear, né, essa energia, nossas crenças, para poder usufruir do que o universo tem a oferecer. E quando você falou aquilo, tocou, porque eu falei, de fato, é verdade, o universo é abundante. Então, eu quero toda essa abundância, me permitir, deixar fluir realmente tudo o que estava acontecendo e muitas coisas se resolveram na minha vida porque eu precisava de respostas, precisava de solução e eu tive tudo isso com alinhamento de chakras. Nossa, Josiane, que fantástico isso que você traz, né? Porque é uma história real, a sua vida aqui que você está trazendo como experiência, né? E eu me lembro muito bem daquele dia lá em 2023, março de 2023, que a gente fez a nossa primeira sessão e lembro que todos os chakras estavam ali, estavam todos bloqueados, desalinhados, desorganizados e alguns, assim, chamaram mais atenção, né? Eu me lembro que você a questão do chakra frontal, e você comentou, né, que estava muita agitação, muitos pensamentos, confusa com muitas coisas que estavam acontecendo profissionalmente, inclusive naquele momento, né, que você estava numa fusão ali, mudando a empresa, saindo, né, de uma sociedade, então aquilo estava te deixando muito insegura, então a partir desse momento que a gente foi trabalhando esses chakras, como foi que você foi percebendo isso assim na prática, no seu dia a dia? 2023 foi um ano, eu considero que foi um dos anos mais difíceis da minha vida. Eu achava que tinha sido anos anteriores, que o ano que eu fui mãe também foi um ano difícil, não foi fácil em 2014, mas foi um ano, apesar de ser difícil, 2014 foi um ano gratificante, porque foi a chegada da minha filha. Sim. E em 2023 eu tive um outro marco ali profissional, porque foi um momento de cisão realmente da minha empresa, né? Hoje tenho 2 empresas e foi fim de sociedade, eu estava também me mudando, comprando aí o meu apartamento, fazendo novas aquisições, investimentos, foram várias coisas acontecendo. Ao mesmo tempo, e isso fez com que minha mente ficasse assim, como é que eu vou dar conta de tudo isso? É algo, né, a gente... Começa a ficar pesado, né? Quando é mãe, né, esposa e empresária, tem tanta coisa para dar conta e eu fiquei assim, eu não vou dar conta, como é que eu vou conseguir? Pensei realmente em desistir de muitas coisas ali que eu estava fazendo. Pensei em abrir mão dos cursos e falei, vou focar só na contabilidade. Pensei em largar a contabilidade e focar só nos cursos. Vários pensamentos. E não sabia o que fazer. Então, quando eu te procurei, me considero ali que eu estava bem... em um momento bem sensível da minha vida. Sim. Eu não estava bem, tendo muitas crises de ansiedade, algo que eu nunca tinha passado, né, por crises mesmo ligadas a emoções, tendo problemas de saúde, muitas enxaquecas, estava muito ruim. Em vários sentidos, né? Sim. Sentido profissional, pessoal e físico também. Claro, porque acaba reverberando em tudo, no todo, né? Isso, tudo influencia. Então, com o alinhamento de chakras, eu consegui, primeiro passo, entender o que é que estava causando em mim algum problema. Qual era o ponto central? Então, quando a gente trabalhou ali o chakra frontal, eu percebi que minha mente estava turva. Sim. A mente turva, eu costumo fazer a analogia da mente turva com uma água, né, com o rio. Sim. Então, o rio
Quando você entra ali, que movimenta ele fica turvo, você não consegue ver nada. Essa é a nossa mente. Perfeito. Minha mente estava turva, eu não conseguia enxergar nada. Então, quando nós parávamos ali, respirava, meditava, eu conseguia entender que eu precisava pausar a mente, isso fez a diferença porque eu consegui pensar, consegui tomar decisões mais corretas, mais adequadas, mais assertivas, conseguir ter respostas que eu precisava para aquele momento e algo me dizia assim, continue, você vai conseguir. Além desse chakra, né, frontal que você trouxe aí como exemplo prático, né, do seu dia a dia, teve outro chakra assim que te chamou a atenção ou que foi mais evidente a mudança ou só foi mesmo frontal? Na época eu não conhecia nenhum chakra, né? Então você me ensinou todos eles e um chakra que eu fiquei muito surpresa foi o chakra plexo solar. Chakra das emoções. O das emoções. E ali eu entendi porque eu estava tendo ansiedade, porque eu sentia muitas dores no estômago, porque... Já estava no físico, né? Já estava no físico, exatamente. Então, o chakra plexo solar, quando a gente começou a desenvolver, trabalhar ele, alinhar ele, a primeira coisa que melhorou foi a ansiedade. As crises melhoraram, nunca mais tive uma crise de ansiedade da forma que eu tinha naquela época. Sim. Então, esse foi um dos que mais me chamou a atenção, porque para mim foi uma grande novidade. Quando a gente fala frontal, a gente já pensa que a mente entende um pouco sobre essa questão da enxaqueca, dor de cabeça, mas plexo solar foi uma grande novidade para mim. Sim. E como a gente deixa, né, normalmente isso chegar na gente, porque a maioria das pessoas acontece isso mesmo, elas primeiro ficam doentes, né, ou tem um sintoma, para daí procurar ou ver o que pode ser feito, né, a gente não tem esse cuidado prévio. Não é porque eu não vou fazer esse cuidado antes dessa dor chegar no meu corpo físico, né? Então, no seu caso ali, você já chegou com essas dores emocionais, a questão da mente ali agitada, e aí a gente foi trabalhando mais sessões, né? A gente se encontrava ali semanalmente, foi fazendo, e eu me recordo que uma semana, assim, eu não lembro se logo na primeira ou na segunda você chegou falando sobre uma experiência da sua questão do chakra básico, né? E você falou assim, olha, eu tenho muita cólica e muita enxaqueca no meu período menstrual, né? E aí você trouxe, assim, uma resposta muito positiva. Você lembra disso? Lembro. E o mais engraçado é que quando eu era mais jovem, eu não tinha nem enxaqueca e nem cólicas. Nunca tive esse problema. Mas eu acredito que com tanta coisa que vai acontecendo... Vai acumulando, né? Vai acumulando. A energia vai ficando densa naquele ponto. Exatamente. Nesse ano, eu estava tendo questões de cólica, eu estava tendo cólica de ficar em cima da cama. Isso estava atrapalhando, né, minha vida profissional, trabalhar, sair. Sem conseguir fazer nada. Não estava conseguindo fazer nada. E isso não era normal para mim. Então eu falei, olha, eu estou sentindo muitas cólicas ultimamente, porque o chakra básico estava sempre desalinhado. Te alinhava e desalinhava. Aí você falou, então vamos nos aprofundar um pouco nele, nos aprofundamos. E hoje eu não tenho mais a cólica que eu tinha. Tem mês, praticamente todos os meses já nem sinto mais cólica. Não era como antes. Tem, mas não era como antes. Um mês ou outro vem muito fraco, mas não é mais daquela forma de atrapalhar a minha vida profissional. E as enxaquecas também praticamente se extinguiram, né? Desde então. Então, foi uma diferença muito grande no físico, né? Que às vezes a gente fica pensando que não vai chegar a esse ponto, que é somente a questão ali do externo, mas o físico também fez muita diferença. Então, vejo que melhorou a enxaqueca, cólica, ansiedade, foi muita coisa que fez a diferença. É muito importante a gente ter essa consciência disso, né, Josi? Porque a gente se percebe muitas vezes assim, né, num estado de apatia, de tristeza, aí chega uma depressão. Tudo isso são questões ali que não são tratadas, né? Então, quando a gente faz esses alinhamentos, assim, a gente percebe que aquilo ali está muito denso, né? Está muito desalinhado, e quando a gente faz isso, a gente vai percebendo o resultado, né? Na vida cotidiana, no dia a dia mesmo, né? Então, assim, a gente fazendo esses trabalhos, como a gente vinha fazendo, como é que você se percebe energeticamente antes da placa, antes dos atendimentos e depois, olhando para trás, quem era a Josiane antes e quem é a Josiane hoje? Como é que você conseguiria me trazer isso? Hoje, eu percebo que eu sou uma pessoa mais consciente, não apenas dos meus atos, mas também do que eu sinto. Antes eu não conseguia me perceber. Estava sentindo ali, tinha um sinal, não percebia. Hoje, quando
Você comentou sobre isso no início. Você falou assim, com o tempo você vai perceber quando algum chakra estiver desalinhado. Sim. Então, se eu percebo que tem algo que não está bem, plexo solar, cardíaco ou frontal, aí eu já vou desenvolver, trabalhar ali, a fazer aquele alinhamento para que tudo comece a fluir de algo melhor, né? Então, eu percebo que eu me tornei uma pessoa mais consciente dos meus sentimentos e das minhas ações com o alinhamento de chakras. Isso fez muita diferença. Olha, eu acho que é muito importante a gente trazer isso aqui, porque assim como você, eu adoro, eu até falei no podcast que eu fiz, né, que eu adoro atender as pessoas céticas, porque o cético, né, ele começa a ver as coisas funcionando, então ele vai acreditar naquilo, né? Então, assim, muitas pessoas como você, né, que não acredita em nada, muitas pessoas que chegam para mim achando que tem fórmula mágica, né, que achando que a gente vai fazer uma sessão e que tudo vai se resolver, mas não é, né? Eu acho que depende, eu acredito muito na entrega da pessoa. Então, você chegou ali, mesmo não acreditando, mas você acreditava em mim. Você acreditava no que eu tinha para te oferecer, né? Então, assim, hoje, essas pessoas que estão aí vivendo no piloto automático, assim como eu já vivi, assim como você também, né? Então, é muito, muito importante essa história ser dita aqui, né? Ser relatada. E o que eu queria também saber, Josi, em relação a algumas questões que a gente trabalhou, assim, profissionalmente, né? Você começou falando isso. Veio mudanças profissionais significativas para você também a partir do nosso trabalho, que você percebeu, assim, porque quando a gente começa a fazer o trabalho de alinhamento, é um portal que se abre, né? Sim. É um portal que se abre, e eu falo isso para todo mundo. Aí cabe a cada um a surfar nessa onda quando ela vier, né? Tem gente que às vezes perde o time, perde o tempo, né? E aí outras, não, elas vão ali e segue o fluxo, né? Então, para você profissionalmente, como é que isso reverberou? Se eu contar minha experiência aqui, você vai ficar sem agenda. Posso falar? Ah, eu quero ficar sem agenda. Nós trabalhamos a questão da prosperidade. Lembra que você perguntava muito o que é que eu queria, o que é que eu queria? Eu falei, eu quero ser próspera, claro. Sou empresária, todo empresário quer crescer, quer se desenvolver. E em 2023, por conta dessa mudança na empresa, eu praticamente recomecei do zero a minha empresa. Sim. E a gente desenvolveu muito a questão da prosperidade e ela, de fato, vem e continua vindo cada vez mais. Então, nos últimos anos, de 2023 para cá, praticamente a minha empresa era quadruplicou, só para você ter ideia. Exatamente, de tamanho, né? Então, cada ano ela vem crescendo cada vez mais, se desenvolveu. Inclusive, a empresa de curso de treinamento, que era nova na época, porque eu mudei, né? Eu fiz uma divisão da empresa. Né? Você mudou o formato? Mudei o formato e criei um novo CNPJ por conta da empresa de treinamento, tirando do escritório de contabilidade. Sim. Então, o que aconteceu é que ela conseguiu, era o meu objetivo, crescer tanto quanto era a outra, e ela cresceu muito mais do que eu imaginava, mesmo tendo um logo novo, nome novo, tudo novo. Então, a prosperidade que nós trabalhamos realmente desenvolveu bastante. Descobri ali que essa questão da prosperidade tinha a ver também com questões, às vezes, né, da nossa vida ali, da infância, Sim. Muitas coisas relacionadas a perdão. Então, quando a gente aprende a se perdoar, né? Eu que sou uma pessoa extremamente exigente comigo mesma, e a gente não imagina o quanto isso está impactando na nossa vida. No todo, né? Profissional. Então, quando você começa a se perdoar os outros, perdoar outras pessoas, com certeza muita coisa flui. Você falava muito assim, olha, nós somos o que nós conseguimos atrair o que nós vibramos. Nós vibramos. Então, essa questão da vibração, de fato, ela é importante, né? Tudo é energia, de fato. E quando nós entendemos isso, a gente consegue atrair coisas boas, e foi isso que aconteceu desde então. Então, todo momento relacionado à minha vida profissional, só tenho aqui hoje que agradecer. Talvez nunca disse assim direto a você, mas obrigado, Maissa, por ter me aceito ali naquele momento na agenda que você não tinha na época, mas me atendeu a si mesmo.
em um momento que eu precisava e fez a diferença para mim, sim, bastante, na minha vida pessoal e profissional e familiar. Assim você vai me fazer chorar? Não pode, né? Imagina a pessoa que tem um monte de elemento de signo de água, chorona. Não, não vou. José, eu fico muito feliz, né, com isso que você fala, com isso que você traz, porque eu falo para todo mundo que chega para mim, para um atendimento, que se eu conseguir 1% tocar ou fazer diferença na vida daquela pessoa, eu já vou estar muito feliz. Então, você falar isso aqui para mim hoje, ele é grandioso, é rico, né? Então, eu fico muito feliz com isso, de verdade. E quando você me convidou para participar do podcast, né, mesmo achando assim, será que ela vem? Porque quando fala assim, contador, né? Contadora, nós somos muito lógicos. Sim. Então, A realmente, mente muito cartesiana. Ali, não né? é nossa área realmente de atuação aqui falar de energia, né? Eu Sim. sou acostumada a palestrar em eventos de contabilidade, de empreendedorismo. Sim. É algo totalmente diferente do que eu estou acostumada. Mas vim aqui como gesto mesmo de gratidão por tudo que você significou na minha vida. Olha, Profissional, principalmente. Você, inclusive, né, indicou amigas suas, assim, que veio, que também se tornaram minhas amigas, tornou amiga também, né, e isso, quando a gente passa essa confiança, né, para alguém, assim, de indicar um profissional, a gente não indica qualquer pessoa para alguém, né, então você trouxe ali sua amiga de início, que estava também precisando, que você via que ela precisava, né? Então, isso para mim assim faz muita diferença mesmo. Então, eu também agradeço por isso. Então, quando a gente começa a trabalhar, eu falo que eu aprendo muito mais do que eu ensino, porque na verdade eu tô ali ganhando, né? E foi isso que aconteceu com os nossos encontros e é o que acontece até hoje, porque independente do nosso contato, antes da gente começar a placa, né, que a gente se conheceu, você falou aí no início, através de cursos também, foi lá em 2018, mais ou menos. E aí, 2023, a gente vem para um trabalho assim totalmente diferente para você. E aí, isso hoje me traz você, não somente como uma pessoa, uma cliente ou como uma consulente, mas como uma amiga, porque como eu tenho você. Essa questão da indicação foi bem interessante porque algo que eu comentei é que com o alinhamento de chakras eu tive um autoconhecimento sobre mim e percebi que muitas coisas que eu sentia estava ligada a esse aspecto realmente energético. Sim. E conversando com essa amiga, a gente foi para um evento juntas, dormimos juntas, conversamos bastante. E ela estava contando todos os problemas que ela tinha, que ela já tinha ido para todos os médicos, feito vários tratamentos, tomado vários remédios e nada resolvia. Sim. Aí eu falei assim, será que seu problema não é energético? E ela falou assim, como assim? Ela também não conhecia, Sim. não sabia muito sobre isso. E o universo dela é diferente também, né? Exatamente, né? Eu também contadora. Também contadora. E aí eu expliquei tudo que mudou na minha vida. Ela falou, amiga, eu quero. Se fez a diferença para você, eu também quero. Aí foi quando eu indiquei e, de fato, mudou. Até hoje, quando eu converso com ela, ela me agradece por ter te indicado, de tanto que mudou a vida dela. Então, né, quando a gente acredita em algo, né, Josi, eu acho que é isso, é a gente trazer mais pessoas para esse lugar, né? Então, assim, se é um lugar que eu fui, que eu estou me sentindo bem, eu quero que todas as pessoas também passem por isso, né? Então, assim, hoje esse trabalho que eu faço é exatamente isso. Eu não quero salvar o mundo, até porque o objetivo não é esse, né? Eu salvo o meu mundo. Esse eu estou buscando dia a dia, salvar o meu mundo. Mas eu quero trazer as pessoas para que elas possam entender que se elas começarem a olhar dessa forma, as coisas podem melhorar. Bastam elas escolher, querer, né? Isso. Então, essa experiência sua para com a sua amiga é uma prova disso, né? Então, quem sabe ela vem aqui um dia para trazer a história dela, né? Sim, com certeza. Josi, nosso tempo aqui é muito curto, a gente teria tantas coisas para trazer mais, né? Quem sabe a gente faz de novo com outros temas até. Então, eu queria finalizar você trazendo uma mensagem para as pessoas que vão nos ver, que vão nos ouvir, baseado em toda essa experiência que você trouxe sua aqui, né, com o alinhamento dos chakras, com as sessões. Então, o que você diria para essas pessoas que estão no mesmo lugar que a gente, você já esteve, né, no piloto automático, que está ali vivendo na dor, que está ali no sofrimento?
que você passaria de recado para essas pessoas? Algo que, para mim, ficou bem claro é a importância de você, primeiro, mudar o seu interior, né? Mudar o seu Perfeito. interno, desbloquear aquela energia que, por algum motivo, ali está impedindo você de aproveitar toda a mudança no universo, poder vibrar coisas boas para poder ter também coisas boas, né? Atrair coisas boas. Então, a mensagem que eu deixo é entender que, de fato, tudo é energia, porque se você muda a vibração, muda ali a frequência, muita coisa vai fazer a diferença na sua vida, e com certeza você vai poder oferecer para o mundo o que ele tem ali para te oferecer em dobro. Olha, perfeito, fantástico. Josi, eu termino aqui agradecendo mesmo, de coração, por você ter aceito estar aqui nesse meu projeto, nesse meu novo projeto, né, trazendo a sua história linda, né? E eu agradeço você por você existir na minha vida, né? Por você fazer parte dela. E eu só tenho mesmo assim gratidão por tudo. Então, muito obrigada por esse momento, por essa troca, por você estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, Márcia. Obrigada. Sabe que você mora no meu coração e eu tenho muito a agradecer. Serei eternamente grata por tudo que você me ajudou na minha vida.